Às vezes, tudo o que precisamos é de uma viagem incrível para repor as energias, e nada melhor do que escolher um destino que é a união perfeita de descanso e muito lazer. E dito isso, hoje nossa viagem é para a Letônia. Talvez nem tenha te passado pela cabeça considerar esse roteiro, mas, falando sério, esse país irá te surpreender com todas as atrações turísticas, cidades lindas e cultura envolvente, e obviamente uma das vidas noturnas mais agitadas do continente europeu. Sabia que a Letônia tem mais mulheres do que qualquer outro país europeu? E se eu te disser que existem 100 delas para cada 80 homens? Sabia que esse é um dos principais destinos de despedida de solteiro e clubes de stripper do velho continente? E se eu te contar que andando pelas ruas da capital, elas vão te comer com os olhos, te seduzir e te preparar para um golpe? Quer saber mais? Então assista até o final e já sabe, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Não custa nada e assim você apoia o canal para continuar trazendo conteúdos incríveis. A Letônia, situada no nordeste da Europa, compartilha fronteiras com a Estônia ao norte e a Lituânia ao sul. Também faz fronteira a leste com a Rússia e a sudeste com Belarus. Para te convencer que a Letônia é o lugar ideal para suas próximas férias, é importante saber um pouco mais da história desse lugar. Essa nação passou por vários governos e culturas durante os séculos, tais como os famosos vikings, oriundos da Escandinávia, se estabeleceram por um breve período onde hoje é a Letônia. Pouco tempo mais tarde, no século XII, os alemães adentraram a partir do oeste e ampliaram seu domínio durante aproximadamente 3 séculos, e nesse intervalo o território passou a integrar ainda a Confederação da Livônia, junto da atual Estônia. A partir do século XVIII, a Letônia foi incorporada à Rússia, mas os anseios pela independência do país se ampliaram no início do século XX, onde intensas disputas foram travadas com a Alemanha, que ainda exercia influência sobre a nação, especialmente na região de Riga. Após os acontecimentos da Revolução Russa em 1917, a independência da Letônia foi reconhecida pelo país do leste europeu em 18 de novembro de 1918. Mas não durou muito tempo. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, o país foi conquistado pelo exército soviético e anexado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O exército alemão até conseguiu ocupar o território entre 1941 e 1944, mas ao final da guerra o país voltou às mãos da União Soviética, que durou décadas e só acabou em 1991, quando a independência do país foi reconhecida por Moscou. Desde então, a Letônia precisou reconstruir suas estruturas governamentais, longe do punho de ferro da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje apresenta uma economia pequena, porém altamente desenvolvida, sendo a segunda maior da região do Báltico e integrada à União Europeia desde 2004. O pinho de Riga, principal árvore letã, é famoso mundialmente e é exportado para dezenas de países, e as amplas florestas da Letônia são lar ainda de diversas espécies de animais, como raposas, alces, texugos, javalis, lebres e muitos outros. Mas já que falamos em árvores, não podemos nos esquecer da acirrada disputa pela árvore do Papai Noel. Diz a lenda que a primeira árvore de Natal do mundo surgiu na Letônia, no distante ano de 1510. A peça teria sido instalada na capital, Riga, na praça que abrigava o mercado da cidade. A história, porém, tem controvérsias, e os moradores de Tallinn, capital da vizinha Estônia, se recusam a acreditar nessa versão, pois defendem que o ornamento nasceu lá, 70 anos antes. Outra coisa que é ampla aqui é a internet. Aliás, você sabia que a Letônia tem uma das internets mais rápidas de todo o mundo?
É isso mesmo, o Wi-Fi é praticamente gratuito e tem uma velocidade extremamente alta. O internauta pode acessar a internet sem a necessidade de senha em praticamente todos os estabelecimentos públicos e privados do país, incluindo alguns parques e bosques. Inacreditável, não é mesmo? O lado peculiar da Letônia começa no idioma. A língua oficial do país é o letão, uma das línguas mais antigas da Europa, e boa parte da população fala russo fluentemente, graças ao domínio soviético que falamos mais cedo. A jornada pelo país começa a oeste, em Kurzeme, banhada pelo Mar Báltico. Cabo Kouka, agitado e charmoso, é o hotspot, onde a Ventas Falls, as maiores cachoeiras da Europa, são um espetáculo imperdível na primavera. Zangalha ao sul mostra a prosperidade do passado em palácios luxuosos, como o Palácio de Hundali. Se você é fã de arquitetura, o Castelo de Bauska e o opulento Palácio de Mesotini estão na lista. Para o leste, Lagoa, carinhosamente conhecida como Terra dos Lagos Azuis, por concentrar a maior parte dos lagos do país, como os lagos Dridza e Jazincas, destinos badalados de veraneio. E por fim, e não menos importante, a região norte da Letônia. Vidzeme, uma das regiões mais visitadas por turistas, pois é onde está a vibrante capital Riga, lar de mais da metade dos habitantes do país. Riga por si só já vale a visita. A cidade tem mais de 800 anos de história, passou por ocupações estrangeiras e conserva até hoje boa parte de seu patrimônio histórico e arquitetônico, em meio a muitas áreas verdes. E agora que já conhecemos as belezas turísticas, precisamos falar das belezas culturais. E não podemos deixar de citar que Letônia é carinhosamente conhecida como o país dos introvertidos, e sua população faz jus à fama. Os letões são tão tímidos que preferem esperar o saguão do prédio esvaziar para não esbarrar com os vizinhos na fila do elevador, além de serem bem reservados em relação a estranhos. Os festivais são muito populares na Letônia. Um deles é baseado em uma antiga celebração pagã que acontece todos os anos no dia 23 de junho, na virada da primavera para o verão, e acontece para comemorar o dia mais longo do ano e é conhecido como solstício de verão. Durante o festival, os letões acendem fogueiras em todas as regiões do país e se reúnem em festa, evocando tradições milenares, como canções folclóricas e muita dança. Mas se tem algo que chama a atenção no país, é a quantidade de mulheres. Num país com quase 2 milhões de habitantes, as mulheres têm um protagonismo incrível, representando 53,7% da população letã. Sim, são cerca de 60 mil mulheres a mais do que homens. Mas aqui vai uma surpresa. Apesar de a expectativa de vida média ser de 74,8 anos, uma das mais baixas da União Europeia, há uma discrepância notável entre homens e mulheres. As mulheres letãs têm uma expectativa de vida quase 10 anos maior do que os homens. E por que essa disparidade? Bem, há vários fatores. Problemas de saúde, como ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e câncer de pulmão, são mais comuns entre os homens. A cultura de ignorar problemas de saúde também contribui para essa triste estatística. Outro fator é o alcoolismo, tabagismo, acidentes de trânsito e de trabalho, que afetam mais os homens, especialmente entre os 30 e 40 anos. Uma fase em que a mortalidade masculina é 3 vezes maior do que a feminina. Infelizmente, esses números muitas vezes são acompanhados por desafios e dificuldades adicionais. Como em muitas outras sociedades europeias, a violência de gênero ainda é uma questão preocupante na Letônia. Segundo o recente inquérito à violência de gênero, realizado pelo Gabinete Central de Estatística da Letônia, chocantes 25% das mulheres relataram ter sofrido alguma forma de violência física ou sexual.
E os números ficam ainda mais alarmantes quando olhamos para os dados da ONU Mulheres, que revelam que 7% das mulheres letãs enfrentaram violência sexual ao longo da vida, muitas vezes fora de seus relacionamentos. Diante desse cenário, não é surpreendente que algumas mulheres letãs prefiram ficar sozinhas ou se relacionar com estrangeiros. E para complicar um pouco mais, há também uma diferença educacional significativa. As mulheres superam os homens na escala educacional, com 51% das mulheres entre 25 e 34 anos possuindo qualificação superior, enquanto para os homens esse número é de apenas 28%. Em outras palavras, de acordo com o jornal eletrônico El Español, as mulheres bonitas, se forem inteligentes, estão solteiras. Mas ainda falando de mulheres inteligentes, aqui acontece outro fenômeno, principalmente na capital Riga, quando o assunto é vida noturna. Mas antes, primeiramente, temos que esclarecer que se você procura vida noturna, esse é o seu lugar. Entre restaurantes, wine bars, pubs e discotecas, as noites de Riga não têm nada a invejar as de outras capitais europeias, como Berlim, Londres ou Paris, sendo definitivamente um dos destinos mais quentes para um bom viajante de festa. A maioria dos bares e casas noturnas está concentrada no centro histórico de Riga. O entretenimento urbano letão tornou-se popular entre os estrangeiros nas viagens de fim de semana, especialmente para despedidas de solteiro. Os preços são geralmente mais baixos, as rotas aéreas são abundantes e muitas empresas locais especializam-se neste tipo de serviço. E, com certeza, se você pensa em fazer sua despedida de solteiro aqui, saiba que os clubes de strip são abundantes na capital. Existem até alguns promotores dessas casas que ficam nas ruas tentando vender as entradas e a frase que você mais vai ouvir com certeza é: "Venha, barato, garotas poderosas". Incrível! Curiosamente, os jovens locais têm o hábito de não se prender a um único clube durante toda a noite, preferindo se movimentar e desfrutar dos diferentes estilos oferecidos por cada bar. E eu não sei você, mas, particularmente, não vejo problema com isso. Entre os diversos bares que atraem a atenção, a Empire certamente se destaca. Ao entrar, é difícil não notar pelo menos duas dançarinas em cima do balcão, rebolando de forma que o povo merece ver, se é que vocês me entendem. Mas o que atrai muitos jovens de todo o mundo aqui são, sem dúvida, as lindas garotas. A capital da Letônia é de fato um paraíso para os solteiros, com uma desproporção de gênero que favorece as mulheres. A matemática da paquera em Riga é intrigante, cerca de 100 mulheres para cada 80 homens, uma verdadeira vantagem para quem busca companhia feminina. E quando se trata de beleza, as mulheres letãs não brincam em serviço. Elas não apenas atendem às expectativas, mas se superam. Além disso, elas são conhecidas por terem a maior altura média do mundo, com impressionantes 1,70 m. E não podemos esquecer o toque de elegância. Mesmo nas ruas nem sempre apropriadas, os sapatos de salto alto são um acessório comum. Mas, obviamente, você deve estar se perguntando: tá, e o que isso tem a ver com a inteligência das mulheres? O fato é que a vida noturna e beleza feminina que atrai tantos estrangeiros é o golpe certeiro para a carteira dos turistas desavisados. Vou explicar melhor. Andando pelo centro de Riga, você vai ser encarado de várias formas e por várias mulheres. Encarado mesmo, ao ponto de se sentir o Brad Pitt no auge. E aqui que vem o golpe. A profissional da noite te olha, você a chama para beber, ela pisca para o garçom, pede um drink especial e vira num gole só. Em apenas 30 segundos de conversa, ela já te convence a mudar de cenário, subir as escadas e explorar outros ambientes. Quando chega o garçom, elas começam a falar em um linguajar que parece misturar turista bobo não entende com o charme local.
O garçom concorda com o aceno e a surpresa surge no final da noite. Afinal, você provavelmente acabou de pagar pelo vinho mais caro da carta de bebidas. E o motivo é simples. Elas ganham comissão dos estabelecimentos com base no preço do seu consumo. Então aqui vai a dica. Se você está se sentindo Brad, compre uma garrafa de qualquer bebida e coloque em cima de sua mesa. As mulheres, por algum motivo, vão parar de te encarar e a conclusão instantânea é que todas que te cobiçavam tentaram te enganar, fazendo você pagar bebidas e possivelmente ganharem comissão com isso. A parte boa é que você se sente rei com todas te olhando. A parte ruim é que você está sendo usado. Mas e você? Já conhecia esse país? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!